Salve, salve, rapaziada, ligado aqui no Cortes do Beiço. Estamos de volta com mais um vídeo. Na verdade, um vídeo, né? Estamos há muito tempo sem fazer vídeo aqui, mas vamos voltar a falar sobre São Paulo, porque o Arboleda, ele foi reintegrado e ontem, pela primeira vez, ele falou sobre o seu sumiço de 30 dias sem dar explicação ao São Paulo. De acordo com o Arboleda, ele teve depressão e por isso sumiu e não respondeu ninguém. O que contradiz com o momento que ele teve lá no Equador enquanto estava sumido, quando estava farreando, curtindo, bebendo, indo para estádio, assistindo o jogo, ao lado de várias pessoas ali, uma multidão ao lado dele. Não condiz tanto com alguém que fala que tá em depressão, mas não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu quero discutir hoje é mostrar para vocês alguns jornalistas que falaram a respeito dessa situação do Arboleda, e se der tempo a gente fala aqui, mostra aqui o que o Arboleda falou, tá, rapaziada? Deixa o like, comenta, compartilha e comente aqui abaixo se você acreditou nas desculpas do Arboleda ou não. Comente aqui, vamos começar aqui ouvindo, rapaziada, o Márcio Espímpolo, né? Por quê? Porque o Márcio Espímpolo foi um dos jornalistas ao qual o Arboleda, durante esses 30 dias que ficou sumido, mandou mensagem dizendo que queria sair do clube. O Arboleda, enquanto estava farreando, estava indo no estádio, indo em festas, bebendo lá no Equador, não respondia a dirigente, não respondia a clube, não respondia a ninguém, não respondia nem empresário dele. Enquanto isso, ele tava mandando mensagem falando que não trabalharia com esse sujeito, não sei se ele tava falando do Rui Costa, se ele tava falando do Roger Machado, mas falou que não voltaria pro São Paulo, que queria sair. Ele mandou essa mensagem pro Márcio Espímpolo e ele trouxe a informação. E agora o Márcio Espímpolo meteu essa na cara do Arboleda, olha. Sentir sozinho, tá com problema emocional, isso tem que cuidar mesmo, porque é um problema que não tem classe social, não tem rico, não tem pobre, não tem quem é sozinho, quem tem bastante gente ao lado. Isso é uma doença e a gente tem que tratar. Boa sorte, se isso aconteceu mesmo na sua recuperação. Mas, eu li aqui no dia que você mandou a mensagem, com esse treinador, não o que tá agora, era o Roger na oportunidade. A diretoria era o Rui Costa que estava na oportunidade. Você falou sim, que com esse treinador não jogava mais e com essa diretoria você não trabalhava mais também, tá? E você disse que não jogaria mais pelo São Paulo, e você já tinha pedido para ser negociado. Então, assuma o que você falou. Se arrependeu, pediu desculpas, legal, foi perdoado, boa sorte, que você arrebente com a camisa do São Paulo. Mas não seja um nádega flácida de falar que nada disso aconteceu. Exato, eu concordo com você, né? Chamou de bunda mole ao vivo, hein? Chamou de bunda mole. Porque a mensagem que você tinha mostrado pra gente aqui, que você tinha lido no ar, é uma mensagem dizendo exatamente sobre o treinador e sobre a diretoria e que não estavam cumprindo com coisas que o São Paulo tinha que cumprir para ele. Então, agora ele muda o discurso falando da parte emocional, que ele realmente teve problemas. Ele pode até ter tido problemas, eu não estou na vida pessoal dele para saber, não tenho convívio com ele para saber, mas que ele deixou o São Paulo por descontentamento com outras coisas, isso sem dúvida nenhuma, e ele deveria ter falado isso na entrevista. Pense se sentir sozinho. E é isso que pega, cara. Arboleda, se você ficou insatisfeito com a diretoria ou com o treinador, com alguma promessa que foi feita e não foi cumprida, cara, você teria total direito de vir a público e falar, olha, me prometeram isso, isso, aquilo e não cumpriram, tô indo embora. Tá tudo certo, tudo ok, o Alan Barcelos fez isso. Prometeram pra ele algo, não cumpriram, ele foi pro Palmeiras. Tá tudo certo. Agora você some e fica 30 dias sem dar resposta, sem dar explicação alguma e vem depois falar que tava com depressão. Ainda coloca um assunto tão delicado, tão sério. Sabe, cara, não tá aparecendo. Mas enfim, teve mais jornalistas que falaram a respeito da situação do Arboleda. Um deles foi o Arnaldo Ribeiro, que... Olha, cara... Assistam, vai. O São Paulo teve no seu clube, recentemente, alguns, no plural, casos diferentes, de personalidades diferentes. Alisson, Luan, Caleri, Muricy Ramalho. E a pergunta que eu faço é, Luan, Caleri, Muricy, eles sumiram durante 30 dias sem dar explicação pra ninguém? Sem responder o clube? Fica a questão. Cada um do seu jeito. Aqui o Arboleda, ele não tem crédito, né? Porque ele é festeiro, credibilidade, então todo mundo tá... desculpa. O São Paulo deixa a sua torcida doente, a torcida do São Paulo está doente, e deixa quem trabalha no São Paulo doente. O São Paulo tirou
psicologia do seu quadro há algum tempo. Retomou há pouco agora. Então, antes do cancelamento, e o torcedor do São Paulo, ele, doente hoje, machucado, ele está ávido por cabeças. Então, o cancelamento é a primeira providência. Antes de investigar, analisar se o cara tem motivos ou não. O Alisson não pediu para jogar no Corinthians? Para sair do São Paulo? Não é jogar no Corinthians. Não pediu para sair do São Paulo? Não saiu do São Paulo? Né? O Luan não foi resgatado lá no Morro. O Alisson pediu pra sair do São Paulo, foi lá pro Corinthians, a torcida escorraçou o Alisson. Não é uma coisa só com o Arboleda. O Doce. O Muricy não teve que pedir licença. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo, primeira coisa, no clube, que contamina o torcedor e quem trabalha no clube. As coisas não estão funcionando direito. O São Paulo está doente. As pessoas ligadas ao São Paulo estão ficando doentes. Esse jogador foi reintegrado por quê? Não por conta dessa empatia, que o torcedor nunca vai ter com o jogador, nem a direção. Ele foi reintegrado por uma necessidade, por um treinador que o conhece há 10 anos, que trabalhou com ele 2 vezes, por uma necessidade técnica. O São Paulo, além de tudo, não tem dinheiro, não tem como contratar o zagueiro do nível dele. O técnico pediu a reintegração. Então, partiu disso. E, a partir disso, o cuidar do jogador. Por que o São Paulo não enviou alguém ao Equador? Sabe que eu... Porque ninguém nem sabia onde a Arboleda tava, mano. Pelo amor de Deus. É muito querer passar pano pra jogador, cara. Muito. Vejo aqui, eu vejo tanta... Ai, cara, é difícil, viu, até debater com a atual geração do cancelamento. É difícil. Porque para as pessoas com menos vivência, eu ainda bem pude escrever um livro encomendado dos 10 maiores ídolos da história do São Paulo. As pessoas acham que os 10 maiores ídolos da história do São Paulo tiveram uma trajetória como a do Tele Santana. Sabe quais foram os 10 maiores ídolos da história do São Paulo? Qual que é o principal artilheiro da história do São Paulo? Serginho Chulapa. Quantas vezes o Serginho sumiu? Inúmeras. Quantas vezes o Canhoteiro é o outro? Quantas vezes o Canhoteiro sumiu? Quantas vezes o Canhoteiro foi resgatado no... Só que um ano sem jogar por agredir. Só que era uma época em que a instituição cuidava do atleta. O São Paulo está abandonado, ninguém cuida de ninguém. Certo? Então essa é a coisa mais importante, ninguém cuida de ninguém. Por que o São Paulo não foi ao Equador ver o que estava acontecendo com o Arboleda? Ai, tadinho do jogadorzinho que ganha 1 milhão e pouquinhos por mês. Ai, tem que ter cuidado, né? Tem que ter babá. O clube tem que ser a babá do jogador agora. Segundo Arnaldo Ribeiro, a diretoria do São Paulo tá errada em cobrar, porque o clube tem que ser babá e o torcedor tem que passar pano pra quem some durante um mês. Vai você, trabalhador CLT, sumir durante um mês do seu trabalho pra você ver se você, quando voltar, se você vai ter seu emprego lá garantido. Cara, o Arnaldo critica a nova geração de torcedor e baba o ovo dessa nova geração de jogador. É bizarro, cara. É bizarro que se tornou a mídia... a mídia brasileira, né? A mídia esportiva, né? Bizarro. Mas vamos ver, ouvir aí. Inclusive, eu recomendo pro Arnaldo esse vídeo. Arnaldo Ribeiro, fica a recomendação do vídeo do Márcio Espímpolo, onde ele fala: Arboleda, seja homem e assume o que você falou, porque na declaração do Arboleda, no pedido de desculpas do Arboleda, em nenhum momento ele fala que eu falei para um jornalista que eu não iria jogar mais no São Paulo, que eu não trabalharia mais com esse treinador, com o Roger Machado. Ele não fala isso. E por que ele não fala? Por que ele usa uma doença que atinge milhões e milhões e milhões de pessoas pelo mundo como justificativa para, né, tentar passar um pano pro seu sumiço? Aí eu tenho que ouvir Arnaldo Ribeiro passando pano pra jogador mimado, né? Pelo amor de Deus. Vou falar pra vocês, é um absurdo, cara. É um absurdo. Tudo bem, demitiram o Ricó. Só pra constar, pra não perder o fio da meada aqui, ainda falando do Arnaldo. Arnaldo, o Arboleda vestiu a camisa do Palmeiras. O Arboleda, ele curtiu o post da Conmebol elogiando o Palmeiras. O Arboleda sumiu várias vezes. O Arboleda se atrasou em reapresentação várias vezes. Foi pego
em balada clandestina no meio da pandemia, no auge da pandemia. O Arboleda, ele foi pra uma balada no dia de concentração lá no futebol equatoriano, com a seleção equatoriana, e lá ele foi punido. Ele nunca mais foi convocado. O Arboleda perdeu, não tá disputando a Copa do Mundo com o Equador hoje, porque pisou na bola lá no Equador. Porque só o São Paulo que tem que ser o bonzinho da história. Agora, reintegrar Arboleda, cara. Olha, ô Dorival, você tá mandando a mensagem errada pro elenco, cara. Reintegrar o cara é dizer o seguinte, aqui, ó, você faz o que você quiser, meu amigo. Aqui é a casa da mãe Joana. Você, jogador do São Paulo, você pode fazer o que você quiser. Vai pra Esbórnia, meu amigo, que não vai dar em nada. Não vai dar em absolutamente nada. Você pode não aparecer no clube, ficar 30 dias fora. Não tá nem aí. Você pode fazer o que você quiser no São Paulo. É a pior mensagem que o São Paulo está fazendo. O Dorival tá aceitando esse tipo de coisa. É o retorno do Arboleda. E do Mike é a mesma coisa, né? Do Mike é a mesma história. É isso, rapaziada. Falou tudo. Pelo menos fechamos o vídeo aqui com chave de ouro, porque de fato trazer o Arboleda de volta é um grande erro. É um erro absurdo. Se ele teve mesmo depressão, que ele possa se recuperar, mas coincidentemente ou não, ele se recuperou da depressão justamente na data limite para ele não tomar para ele tomar a justa causa, né? Porque se ele atrasa mais um dia, ele iria rescindir o contrato, teria o contrato rescindido por justa causa. Mas, coincidentemente ou não, ele se recuperou. Ficou bem, ficou pleno. Aí tem que ser muito idiota mesmo pra acreditar, né? Mas é isso. Tamo junto, forte abraço, é nóis.